Vocês confirmaram essa interferência mais uma vez, fazendo com que a CPMI fosse pra puta que eu pariu! Ah, mas não. Nós não podemos fazer com que o Congresso Nacional obedeça às nossas vontades. Só quando é contra o Jair Bolsonaro. Aí pode. Só quando é contra a direita. Aí pode. Vocês já esqueceram o que vocês fizeram com relação à CPI da pandemia? A CPMI da pandemia? Barroso não pensou duas vezes antes de descer a canetada e não teve o crivo do plenário do Supremo Tribunal Federal pra poder confirmar. Só o que Barroso quis já era o suficiente. Não precisava ter que consultar os outros ministros. Sem falar no próprio Alexandre de Moraes, que todas as vezes que o Congresso fazia qualquer coisa que desagradava o Alexandre de Moraes, ele descia a canetada e não passava pelo crivo do plenário para os outros 10 ministros analisarem. Porque se o Alexandre de Moraes decidiu, tudo bem. Mas por que diabos, quando o André Mendonça fala que a CPMI tem que ser prorrogada, precisa passar pelo crivo do plenário? Vocês querem defender quem, seus bando de nojento? Fala pra mim. É o filho do Lula? É o Lula? É o Vorcaro? É toda essa palhaçada que a gente tá vendo? Como é que vocês querem que a população brasileira não sinta a repulsa do STF? Depois fica aí, todo mundo impressionado. Olha só. Estão com raiva da gente, nossa. Por que será que as pessoas estão com raiva do STF? Nós somos a Suprema Corte. Ah, mas é que a gente... Olha, vocês são tudo um bando de filhos da p... É isso que vocês são. A partir do momento em que vocês trabalham para impedir que avancem sobre investigações com relação a escândalos de corrupção, vocês estão defendendo bandidos. E quem defende bandido, bandido é com rabo. Aí depois vem com um papinho de nós temos que salvar a democracia. Porque democracia acima de tudo. O seu rabo tão pouco se lixando pra democracia. Se preocupasse com democracia, não prenderia o maior líder da direita brasileira que representa pelo menos metade desse país. Eu diria mais da metade até, né? Porque o Lula tá sendo amado atualmente, não, 60% de rejeição. Vocês sabem quem é que vai absorver esse 60% de rejeição do Lula? Vocês, seus bandos de nojento. Vocês querem realmente pagar pra ver se a direita não tem força pra derrubar o Supremo Tribunal Federal. Não tô falando de fechar o STF, não tô falando de prender, de matar, da puta que pariu, ter que ficar dando satisfação, é do caralho mesmo viver numa ditadura. Derrubar o STF, neste caso, seria impeachment todos os arrombados que estão neste exato momento atrapalhando a democracia brasileira. Então nós utilizaríamos a instituição Senado da República, depois de eleger senadores que prestem em tirar de lá pessoas nojentas como o gordo do Davi Alcolumbre, para colocar pessoas decentes e assim chutar a bunda de Alexandre de Moraes e de outros que não vale o ar que respira. Então, democraticamente, nós faríamos isso para levantar uma Suprema Corte digna de uma democracia do tamanho do Brasil. Porque não é possível que a gente consiga viver numa república que seja governada por juízes. Vocês não foram eleitos. Ah, não, nós somos escolhidos por senadores da... Vocês não foram eleitos. Vocês não têm legitimidade. Então não me vê com esse papinho de que foram escolhidos pelo Senado da República. Vocês não representam nada nem ninguém. O Alexandre de Moraes muito menos. Então o que nós queremos? Nós queremos primeiro que vocês vão pro inferno. Segundo, que vocês parem de ficar interferindo na vida da população brasileira. Terceiro, que vocês parem de defender bandidos. Porque tudo que vocês fizeram agora foi blindar o filho do Lula, blindar o filho do Lula e blindar o filho do Lula. Vocês sabem que ele fugiu pra Europa por uma razão muito clara. Ele não pôde ficar aqui no Brasil porque sabe muito bem que o negócio pode feder pro lado dele, caso não tenha mais como você esconder. E olhe lá que a delação do Vorcaro ainda pode sair, viu? Protejam o André Mendonça. Pelo amor de Deus, não deixem que André Mendonça fique andando aí em aviãozinho particular, em jatinho particular. Vocês não lembram o que aconteceu com o Teoriza Basca? Vocês não lembram o que aconteceu com várias outras personalidades que do nada, infelizmente um desastre, veio a tirar a vida dessas pessoas? Protejam o André Mendonça, protejam o Vorcaro também, porque esse sicário dele quase foi. Então a gente precisa proteger o Vorcaro. O Brasil não é para amadores, meus amigos. E o Brasil já tem um histórico muito grande, PC Farias, um monte de coisa. A gente não tá lidando com um país cuja república acabou de nascer, a gente não sabe como é que funciona. A gente sabe muito bem como é que funciona isso aqui. Aquele gordo maldito do Davi Alcolumbre parou pra defender, sim, o filho do Lula no Senado da República. Então se o Lulinha se safou de não ser preso, fugiu pra Europa, é porque o Davi Alcolumbre quis. Ele ficou irritadinho e foi lá cobrar, bateu na porta do Supremo, faça alguma coisa aí pra que essa merda de CPMI não continue aqui no Congresso Nacional, vai dar bosta. E por óbvio, os babadores de ovo do presidente da República, né, que também é conhecido como Supremo Tribunal Federal, foi lá obedecer. Então a gente não tem mais que acreditar que essa república vai dar certo enquanto a gente tem um Senado do jeito que tá, um Supremo do jeito que tá. Não vai dar certo. Só vai dar certo caso a gente consiga passar das eleições deste ano e mudar o Senado. Porque mudando o Senado a gente muda o Supremo. Olha, eu não quero papo de réu de barbalho em primeiro lugar nas eleições
intenções de voto do Pará, não quero o papo de Haddad em primeiro lugar nas intenções de voto aqui em São Paulo, não quero. Nós queremos candidatos de direita em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto pro Senado, em tudo quanto é canto. E nem vem olhar pra mim porque eu não posso, eu tenho 32 anos. Pra você ser candidato ao Senado tem que ter 35 pelo menos, não dá. Então bora se mobilizar pra mudar essa realidade que eu tô cansado de tanto passar raiva. O Supremo Tribunal Federal safando os bandidos, livrando eles da CPMI, é uma coisa que a gente já previa que ia acontecer, né? Não surpreende absolutamente ninguém, assustou um número zero de pessoas, porque esse Supremo está contaminado com aquilo que é de pior da população brasileira, da classe elitizada, da alta burocracia podre deste país. Está tudo no Supremo Tribunal Federal.